Olá pessoal, no último vídeo aqui do Universidade da Química eu falei que aproveitar esse período de férias para contar um pouco da minha história como aluno, falar um pouco dos meus desafios, do que me levou a ser hoje professor de Química. E esse é o primeiro vídeo da série. Então eu vou falar mais ou menos até o meu segundo ano no ensino médio, que foi o ano em que eu decidi ser professor. Mas antes de falar da minha vida como aluno, eu vou falar brevemente sobre minha família, porque isso acho que é importante para entender o que aconteceu ao longo desse período, ao longo desses anos. A minha família é uma família pequena. Durante muito tempo foi apenas eu, meu pai e minha mãe. Meus pais eles não têm nenhuma escolaridade, não tinham nenhuma escolaridade, nenhuma formação acadêmica. A minha mãe é analfabeta até hoje. Ela muito mal sabe escrever o nome dela. Na verdade, ela desenha o nome dela, tem que ficar treinando durante vários dias para fazer uma assinatura. E o meu pai, ele estudou até a quarta série. Só que ele estudou depois de 20 anos, quando ele já estava aqui no Rio. Ele era da Paraíba e era algo comum na minha família. Os homens começaram a trabalhar muito cedo. E começaram a trabalhar cedo em um serviço pesado. Acho que meu pai começou a trabalhar com 11 anos de idade, ou até menos. E começou a trabalhar cortando cana. Um serviço de boia fria, um trabalho, acho que semi-escravocrata. Isso era muito comum na Paraíba na época. Os jovens, as crianças mesmo, começaram a trabalhar nas usinas de cana-de-açúcar. E durante esse período acabavam juntando dinheiro. Quando formavam ali uma determinada quantidade, já tinham 18 anos, compravam uma passagem e vinham aqui para o Rio. Aqui no Rio, a maior parte deles acabavam trabalhando como porteiro de prédio. E meu pai seguiu exatamente essa cartilha. Começou a trabalhar muito cedo lá na Paraíba, quando fez 18 anos, veio aqui para o Rio. Meus tios passaram pelo mesmo processo, os meus primos mais velhos passaram exatamente pelo mesmo processo. E uma vez aqui no Rio, começaram a construir a sua família e começaram a ter filhos. Eu acho que dessa segunda geração que veio do meu avô, sou o mais velho. Eu fui o primeiro a ter a oportunidade de estudar. Eu fui o primeiro a entrar na graduação, eu fui o primeiro a concluir o ensino médio e eu acho que eu fui o primeiro a concluir o ensino fundamental. Então, foi nesse ambiente que eu cresci e meus pais, mesmo sem ter escolaridade praticamente nenhuma, sabiam da importância dos estudos. Eles deixavam bem claro para mim que eu deveria estudar. Eu nem precisaria trabalhar. Se eles pudessem pagar as contas, eu não precisaria começar a trabalhar cedo. Porém, eu tinha que estudar. Eu não podia faltar, eu tinha que tirar notas boas, e eles me cobravam. Mas meu pai via o meu caderno, ele mandava eu melhorar a letra, que não funcionou até hoje. Ele via lá os exercícios, se estavam feitos, se não estavam. Ele, de vez em quando, eu nem sei como, não sei se era num período de férias, algum dia que ele saía mais cedo, ele ia até a escola, conversava com um ou outro professor que estivesse lá, conversava com o diretor, com a diretora, perguntava como era o meu comportamento. Então ele era um pai presente, apesar das dificuldades. E hoje, como professor, isso é uma coisa que eu sinto muita falta. Eu dou aula há mais de 10 anos e eu não lembro de nenhuma vez que um pai de aluno veio até mim perguntar como está o filho dele na minha disciplina. E eu tenho muitos alunos com nota baixa em Química. O máximo que aconteceu foi quando o aluno já estava reprovado, o pai vir até mim perguntar se eu poderia passar o filho. O que era um momento que ele não deveria ir me procurar, muito menos fazer um pedido desse. Então, isso é uma coisa que eu sinto muita falta e não apenas eu tenho certeza que a grande maioria dos meus colegas concordam com isso que eu estou falando. Mas, enfim, voltando aqui para o meu caso, meus pais sempre deixaram bem claro que eu tinha que estudar. Então, eu comecei a estudar numa escola pública, na verdade, eu comecei a estudar numa escola pública e terminei o doutorado em uma instituição pública. Foram 22 anos estudando em instituições públicas. E boa parte do meu ensino fundamental eu fiz numa escola municipal aqui de Itaboraí. Eu moro em Itaboraí, no Rio de Janeiro, uma cidade que fica na ponta da região metropolitana. Hoje ela cresceu um pouco mais porque começou-se a construir o Comperj aqui, as obras estão paradas, mas durante muito tempo isso aqui foi uma região quase que rural. Então eu fiz o meu ensino médio numa escola chamada Antônio Joaquim da Silva, uma escola municipal. Não sei se tem algum assinante aqui do canal que tem estudado lá. Se estudou, deixa aqui nos comentários, por favor. Era uma escola muito boa. Ela não perdia absolutamente nada em termos de conteúdo para as escolas privadas daqui da região.
Embora os pais de muitos colegas meus ameaçavam eles falando, olha, se você não passar esse ano, se você não se comportar, eu vou te colocar lá no Antônio Joaquim. É bobeira, a escola funcionava muito bem, pelo menos na época. E eu chamo a atenção uma coisa que aconteceu na oitava série. O psicólogo ele convidou ali alguns alunos, fez um grupo de estudo para falar a respeito do mercado de trabalho, da vida profissional. O objetivo dele é mostrar para a gente como seria a vida profissional quando a gente terminasse a escola. Ah, ainda estava no ensino fundamental? Sim, mas é um excelente momento para começar a se conversar a respeito disso. Até porque muitos alunos já iriam começar a trabalhar no ano seguinte. E foi uma experiência muito bacana. Eu não lembro de muitas coisas, mas uma coisa me chamou a atenção. Esse psicólogo falou que tinha mestrado. Eu não entendi o que era isso, porque até então eu imaginava que o máximo era a faculdade, era a graduação, não tinha nada além disso. Ele falou, não, olha, depois que você termina a graduação, você tem uma oportunidade de fazer um outro curso, inclusive com esse curso você pode dar aula em universidades, e você tem que elaborar uma tese. É uma dissertação, na verdade, mas ele falou uma tese. Então você tem que ter ali um conjunto de ideias inéditas, você tem que provar essa ideia, ou às vezes você tem que construir algo novo, inédito, e você tem que defender isso frente a uma banca que vai te avaliar, vai te perguntar, vai querer saber se de fato foi você que fez aquilo e se aquilo realmente tem importância. Eu achei isso amedrontador, né? A ideia de criar algo novo, inédito, e ainda defender ante uma banca, eu achei algo extremamente difícil, porém também achei fantástico. E na minha mente eu pensei, eu vou fazer esse tal de mestrado, eu quero fazer esse tal de mestrado. E ele falou que apenas ele tinha um mestrado completo na escola e mais 2 professoras estavam fazendo o mestrado ainda. Então eu falei, pô, não é um negócio tão fácil assim. Poucas pessoas têm mestrado. Bom, terminou então a oitava série e com destaque que a disciplina que eu mais gostava era História. Eu tinha um professor de História, ele era bem idoso, na verdade não era tão idoso assim, só que a gente achava que era. Ele parecia muito com o Dr. Chapatin, o nome dele era Meriton, não sei se alguém aqui inscrito no canal foi aluno dele. E o que era bacana porque dava aula de História do Brasil e muitas coisas do que ele ensinava pra gente, ele havia vivenciado. Ele falou, por exemplo, que conheceu Luiz Carlos Prestes, enfim, conheceu várias personalidades importantes do século XX no que diz respeito à história do Brasil. E isso me ajudou a ver que História era a única disciplina que eu conseguia ver literalmente o seu desenvolvimento. Que o que eu estava vivendo ali, daqui a alguns anos, estaria presente nos livros didáticos. Bom, terminei o ensino fundamental, passei para o ensino médio. Só que agora, o ensino médio eu comecei a fazer em uma outra escola que fica mais ou menos uns 9 quilômetros da minha casa. Então eu tinha que pegar ônibus para ir, para voltar, o que foi uma coisa muito legal. Aos 15 anos de idade, o que um adolescente mais quer é ter liberdade. E eu tinha liberdade, podia pegar ônibus, podia sair, não tinha aquela cobrança tão próximo dos meus pais. O problema é que no meu primeiro ano no ensino médio, com 15 anos, isso foi no ano 2000, aconteceu uma das piores coisas aqui na minha casa. O meu pai, no final de 99, teve um câncer no estômago diagnosticado. E uns 6 meses depois, 6, 7 meses depois, ele veio a falecer. Então, no meu primeiro ano, no ano em que eu mais queria estar fora de casa, foi o ano que eu mais deveria estar presente. E eu lamento muito que eu acho que eu não fui o melhor filho numa situação como essas. A minha mãe, ela não anda desde quando eu tinha 7 anos. Ela teve um problema na coluna, na verdade teve neurocisticercose, e eu acho que durante o processo para retirar o cisticerco, na cirurgia, não sei se teve alguma complicação, algum erro médico, ela perdeu o movimento das pernas. E, bom, não sei se vocês lembram, eu falei que a família era apenas eu, meu pai e minha mãe. E aos 15 anos, então, no primeiro ano do ensino médio, eu me tornei o chefe da minha casa. Porque minha mãe dependia de mim e depende de mim até hoje. E foi um ano que eu tinha, entre aspas, uma certa rebeldia. Eu não queria estar em casa, eu queria estar com meus amigos. Enfim, eu queria ter a liberdade que um adolescente gostaria de ter. Mas eu sabia da minha responsabilidade e isso gerava um certo conflito interno. No final da história, foi o pior ano da escola para mim. Eu matava a aula, lembrando que eu era um bom aluno no ensino fundamental, as minhas notas eram as melhores da sala, eu não matava a aula, não faltava a aula, nem em dias de chuva forte. Minha mãe pedia para que eu ficasse em casa, eu ia para a escola. Mas ainda assim, no primeiro ano, eu matava a aula por nada. Eu ficava dormindo em casa, falava para minha mãe que não tinha aula, ou ia para a escola,
e voltava, ou ia, entrava, assistia a primeira aula, dava um jeito de passar pelo portão, falava que ia tirar xerox na esquina e não voltava mais, pulava o muro da escola. Enfim, foi um ano terrível. Foi a primeira vez que eu tive química, e a aula de química era uma chatice. A professora era até legal, mas ela não conseguia ter o controle da turma. E aí ninguém prestava atenção em nada, ela não conseguia ensinar. Eu não aprendi nada de química no primeiro ano. Eu aprendi mais de química na oitava série do que no primeiro ano. E era uma disciplina, não vou falar que eu detestava, mas eu não gostava. Era uma disciplina completamente secundária, não tinha importância nenhuma na minha vida. Terminou então o primeiro ano, no ano seguinte eu iria começar o segundo ano, prometendo que seria o melhor aluno do mundo, que não ia matar a aula, que ia voltar a tirar notas boas. Só que a Globo comprou os episódios de Dragon Ball Z, a fase Buu, e colocou na TV Globinho de manhã, e eu estudava de manhã. Adivinha o que aconteceu? Fui matar a aula para assistir Dragon Ball Z. Faltei umas 2 semanas seguidas, aí depois voltei a assistir as aulas, só que vira e mexe eu tinha que faltar para assistir um episódio decisivo em Dragon Ball. Ou seja, foi um ano melhor do que o ano anterior, do que o primeiro ano, porém eu ainda matava bastante aula. Só que o segundo ano, apesar de não ter sido tão bom assim, foi o ano que eu decidi que queria ser professor. E o que me fez decidir isso aos 16 anos de idade? A professora de História do primeiro ano havia saído e chegou um professor novo de História, o professor Jonas Bezerra. Se alguém foi aluno dele, por favor, deixe aqui nos comentários. E ele foi um professor completamente diferente para mim. Até então, eu via que os professores tinham o seu conhecimento atrelado aos livros. O que era dar aula? Todos os meus professores faziam exatamente assim. Chegavam à sala de aula, abriam um livro e aí poderiam ter 3 caminhos. O primeiro, pegar esse livro, levar até o quadro e copiar o que estava no livro. Segundo caminho, ditar o que estava no livro para a gente escrever. Terceiro caminho, pedir normalmente para uma menina que sentasse ali na primeira fileira e escrever aquilo no quadro. E eu sempre associei que o conhecimento do professor estava com o livro. Eu achava que dar aula era isso. Esse foi o primeiro professor a entrar em sala de aula sem livro algum e começar a gerar ali um debate, uma discussão e ao mesmo tempo ensinar a gente. Eu achei isso fantástico. E ainda mais, ele falava que um livro didático não é o detentor absoluto do conhecimento. Principalmente na aula de história, o camarada que escreve ali o livro de história, ele pode colocar muito das ideias dele ali, muito da filosofia, dos pensamentos dele ali no livro, o que fazia com que o livro não fosse tão neutro assim. Então, a partir dali, eu comecei a perceber que os livros não são detentores absolutos do conhecimento. E se você acompanha meu trabalho, eu faço isso com química. Eu várias vezes critico algo que está nos livros de química e que é passado como verdade. Falar que o modelo de Thomson é o modelo do pudim de passas, e a forma como é descrita ali, como sendo similar a um pudim de passas, não tem nada a ver com o modelo original. Falar que o spin é a rotação do elétron, que está na maioria dos livros, quando na verdade isso é inconcebível dentro da mecânica quântica. Eu faço esse tipo de crítica porque, de certo modo, eu comecei a perceber isso nas aulas de história desse professor. Além do mais, ele era um camarada muito legal. Foi o primeiro professor a eu ter um certo tipo de amizade. Então, terminava a aula, eu fazia questão de ir conversar com ele, trocar alguma ideia. Eu aguardava as aulas dele, eu gostava das aulas dele. Então, esse professor foi meu grande exemplo no ensino médio e, graças a ele, eu decidi ser professor. Eu ficaria imensamente feliz caso ele assistisse esse vídeo. E caso ele assista esse vídeo, eu gostaria que ele soubesse que se hoje eu sou um professor, se hoje eu me orgulho da minha profissão, muito eu devo a ele. Foi uma das pessoas mais motivadoras em toda a minha vida. E o mais interessante é que tinha um outro professor, um professor de geografia, que ele era o completo oposto. Era um professor que estava agarrado nos livros, estava preso nos livros. Se eu falasse alguma coisa, ele ia conferir ali no livro. Se não tivesse um livro, estava errado. Ele não era aberto à discussão. Teve uma vez que ele estava falando sobre biomas, ele falou que a tundra tinha como vegetação os líquens. Aí eu falei para ele, professor, vegetação não é vegetal? Não tem que ser obrigatoriamente vegetais? Os líquens não são vegetais, os líquens são simbiontes, né? Uma junção ali de um fungo com uma alga. Será que a gente pode chamar de vegetação? Ele foi, tirou da pasta dele um dicionário e viu, se tiver escrito aqui que líquens é vegetação, é porque é e ponto final. Então não estava aberto a discussão, não estava aberto ao diálogo. Eu até hoje falo que ele é um exemplo de um professor que eu não quero ser.
e graças ao professor Jonas, a forma como ele dava aula, eu me inspirei muito nele como professor. Eu tento ser um professor dessa forma, aberto à discussão, mostrar os dois lados da história, ter uma boa relação com os meus alunos. Enfim, eu tento me inspirar nele até hoje, tento evitar o exemplo desse professor de geografia. Então, eu terminei o segundo ano tendo certeza que eu seria professor e professor de história. Acontece que eu me tornei professor de química. E essa grande mudança no pensamento ocorreu no terceiro ano. Inclusive, o terceiro ano tem mais histórias do que todos os anos até o segundo ano. Mas isso eu não vou falar nesse vídeo, ele até ficou grande demais. Eu vou deixar para falar no outro vídeo. Caso alguém tenha interesse, caso alguém tenha curiosidade de saber, então aguarde o próximo vídeo dessa série. Se você acompanhou até aqui, se você mostrou interesse na minha história até aqui, muito obrigado mesmo. Se você acha que vale a pena, compartilhe esse vídeo. Eu não sei se esse valeria tanto a pena quanto as aulas que eu costumo montar aqui na Universidade da Química. Se vocês gostaram, dê o seu like, mas principalmente, se você for novo por aqui, se inscreva na Universidade da Química. Isso vai ajudar bastante no crescimento do canal. Então, muito obrigado e até a próxima.